A nossa história se desenrola na outra margem do Mar da Galileia. Lá, um homem, mergulhado em um sofrimento constante, perambulava sem rumo entre os túmulos. Seus dias e noites eram preenchidos por gritos, ferimentos e o som de correntes que outros usavam para prendê-lo, mas que jamais conseguiam contê-lo. As pessoas da região o temiam, desviavam de seu caminho, pois uma força que ninguém conseguia nomear ou deter o dominava por completo. Tudo isso estava prestes a mudar com a chegada de Jesus. Ao colocar os pés naquela terra estranha, ele adentrou um cenário de intenso conflito espiritual. Não havia comitê de boas-vindas, nenhuma sinagoga à vista. A única recepção era o eco distante de gritos de pura agonia. O que se seguiu não foi apenas um milagre. Foi uma colisão frontal entre o reino dos céus e a mais feroz oposição do inferno. A cena envolve muitos espíritos malignos, uma manada de porcos, um homem radicalmente transformado e uma cidade inteira paralisada pelo medo. Esta passagem das Escrituras é sem dúvida perturbadora, mas carrega um poder imenso. Ela revela até onde o desespero do mal pode chegar e, em contrapartida, quão absoluta é a autoridade de Cristo. Hoje, vamos mergulhar fundo nesta narrativa para desvendar seu significado profundo, sua mensagem profética e as realidades surpreendentes que se escondem por trás deste drama. Se essa introdução já despertou sua curiosidade, demonstre com um gostei para que eu saiba. Fique conosco, porque esta história vai muito além de porcos. É sobre uma guerra entre a escuridão espiritual e a força imparável de Jesus. A jornada começa com Jesus e seus discípulos atravessando o Mar da Galileia. O que poderia parecer uma simples viagem de barco era, na verdade, uma missão com um propósito divino. Pouco antes, eles haviam enfrentado uma tempestade violenta naquele mesmo lago, uma fúria da natureza que Jesus acalmou com o poder de sua voz. Marcos, no capítulo 4, versículo 39, relata: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento cessou, e uma calmaria profunda se instalou. Por que Jesus faria questão de enfrentar uma tempestade e entrar em um território não judeu? A resposta é simples e poderosa. Alguém, do outro lado, precisava desesperadamente dele. Um homem que ninguém mais conseguia ajudar. Uma alma que vivia cercada pela morte. Em Marcos, capítulo 5, versículos 2 e 3, lemos: Logo que Jesus desembarcou, um homem com um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Tente visualizar essa cena. Jesus pisa em terra firme e imediatamente uma figura aos berros corre em sua direção. Um homem selvagem, imundo, coberto de feridas, nu, machucado, sangrando, com cabelos emaranhados e pedaços de correntes pendendo de seus braços. O resultado de inúmeras tentativas frustradas de contê-lo. Marcos 5, versículo 4, continua a descrição. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e despedaçava os grilhões. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Este homem não estava apenas perturbado, ele era aterrorizante. As pessoas evitavam aquela área com medo do que ele poderia fazer. Nenhuma corrente o segurava, mas a pior prisão era a que ele carregava por dentro, prisioneiro em seu próprio espírito. O versículo 5 de Marcos 5 pinta um quadro desolador. Noite e dia, ele andava vagueando entre os sepulcros e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Seus gritos ecoavam a cada noite. A cada dia, ele vagava em dor, solitário, sangrando, completamente quebrado.
Você consegue imaginar tamanho desespero? Consegue sentir a profundidade de sua dor? Ele havia perdido tudo: seu lar, sua família, sua identidade e até mesmo sua sanidade. Aqueles túmulos não eram apenas sua morada. Eles refletiam a imagem que ele tinha de si mesmo. Acabado, amaldiçoado, esquecido. Mas Jesus veio. Não foi por acaso, não foi um acidente. Ele cruzou aquele lago por uma razão específica: resgatar alguém que ninguém mais ousava procurar. Jesus não viu um louco. Ele viu o filho de alguém, aprisionado e necessitado. Uma vida que ainda valia a pena salvar. Este momento nos ensina uma verdade fundamental: ninguém está fora do alcance da esperança. Nem os quebrados, nem os atormentados, nem os que se sentem espiritualmente perdidos. Mesmo que você esteja preso em um vício, afogando-se em vergonha ou escondido na solidão, saiba que Jesus ainda atravessa tempestades para te encontrar. Essa é a natureza dele: deixar a multidão para buscar uma única pessoa. E essa pessoa vivia entre os mortos. Assim que Jesus chegou à região dos Gerazenos, mal tocou a areia e o confronto aconteceu. Dos túmulos saiu aquele homem selvagem, desesperado, dominado e dilacerado por dentro, correndo diretamente em sua direção. Mas algo inesperado acontece. Ele não luta, não foge. Em vez disso, ele se ajoelha diante de Jesus. Em Marcos capítulo 5, versículos 6 e 7, está escrito: quando viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Mas não era o homem que falava. Era a voz dos espíritos sombrios que o habitavam. Mesmo em sua resistência, mesmo com dor, eles sabiam exatamente quem ele era. Não o chamaram de curandeiro ou mestre. Eles o chamaram pelo título mais elevado: Filho do Deus Altíssimo, aquele que detém todo o poder no céu e na terra. Como Tiago, capítulo 2, versículo 19, nos lembra: até os demônios creem e tremem. Esses espíritos não estavam apenas surpresos, estavam apavorados. Por quê? Porque quando Jesus aparece, a escuridão não tem onde se esconder. Sua simples presença é uma ameaça existencial para o mal. Os demônios não questionaram sua identidade. Não zombaram, nem o desafiaram. Eles suplicaram: por Deus, nós te rogamos. Pense nisso por um instante. Espíritos malignos implorando por misericórdia a Deus. Eles rogavam para não sofrer antes do tempo determinado. Eles sabiam perfeitamente o que estava por vir e que Jesus tinha toda a autoridade para expulsá-los. Então, Jesus respondeu, mas não com gritos ou ameaças. Em Marcos capítulo 5, versículo 8, lemos que Jesus já havia dito: saia deste homem, espírito impuro. Mas em vez de uma obediência imediata, os espíritos resistiram. Foi então que Jesus fez algo poderoso e, ao mesmo tempo, pessoal. Ele fez uma pergunta. Marcos capítulo 5, versículo 9, nos conta: Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu com uma voz arrepiante: meu nome é Legião, porque somos muitos. O nome Legião não é hebraico, é romano e se refere a uma unidade do exército. Uma legião romana podia ter até 6.000 soldados altamente treinados, organizados e impiedosos. Não se tratava de um único espírito maligno. Era um verdadeiro exército das trevas habitando uma única pessoa. Se você está percebendo a profundidade e o poder desta narrativa, que tal se inscrever agora no Biblar e ativar as notificações? Assim, você não perde nenhum detalhe de análises como esta. Você consegue sequer imaginar essa dor? Milhares de vozes lutando pelo controle dentro da alma de um único homem.
Não é de se admirar que ele gritasse pelas noites. Não é surpresa que nenhuma corrente conseguisse detê-lo. Isso não era apenas uma luta mental ou emocional. Era um ataque em larga escala. E ainda assim, apesar de seu número, sua força e sua crueldade, todos eles estavam aterrorizados diante de um único homem, Jesus. Eram muitos demônios, mas havia apenas um Jesus. As forças do mal eram estratégicas, mas Jesus possui autoridade total. A alma daquele homem estava invadida por milhares, mas todos sabiam que não podiam fazer nada diante daquele que estava à sua frente. Deus em forma humana, o líder dos exércitos celestiais, a palavra que se fez carne. Nem sequer foi uma batalha. E escute bem isto: não importa quão sombria sua situação pareça, não importa quão forte seja o caos dentro de você, nem quão alto seus pensamentos gritem, ainda existe um que pode silenciar a todos. Seu nome é Jesus. E quando ele chega, até mesmo uma legião se cala. É nesse ponto que algo estranho acontece, um dos momentos mais curiosos de todos os evangelhos. Jesus está de pé, diante desse exército de espíritos impuros, seres sombrios e antigos que atormentavam aquele homem há anos. Ele já havia dado a ordem de saída, mas em vez de fugirem, os espíritos fazem um pedido bizarro. Eles imploraram insistentemente a Jesus que não os enviasse para fora daquela região. Os espíritos malignos suplicaram em conjunto: por favor, não nos expulse desta terra. Eles não pediram apenas uma vez. Eles imploraram repetidamente. Não eram palavras suaves, eram gritos de desespero. Os mesmos demônios que tornaram aquele homem violento, incontrolável e cheio de dor, agora se comportavam como prisioneiros fracos, rogando por compaixão diante de um juiz. Eles o controlaram por anos, talvez décadas, mas na presença de Jesus não tinham poder, nem permissão, nem autoridade. Só podiam suplicar. E o que eles pediram? Manda-nos para os porcos. Porcos. Por que porcos? Por que não simplesmente desaparecer? Por que não voltar aos lugares sombrios de onde vieram? Certamente havia lugares melhores do que uma manada de animais. Mas não se deixe enganar pela estranheza do pedido. Essa solicitação revela algo profundo e inquietante sobre as forças demoníacas. A súplica deles expõe 3 verdades cruciais. Verdades que nos ajudam a entender não apenas esta história, mas também a compreender como o mal continua a operar no mundo hoje. O que você acha que motivou esse pedido tão específico? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Vamos explorar essas verdades juntos. Já vimos como os demônios suplicaram a Jesus para que os deixasse entrar nos porcos. Mas o Evangelho de Lucas nos dá uma informação adicional sobre o verdadeiro medo deles. Em Lucas, capítulo 8, versículo 31, diz: E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. O pavor deles não era apenas sobre sair do homem, era sobre evitar um lugar muito, muito pior. Eles tinham medo do que a Bíblia chama de abismo. No grego, a palavra é abussos, que significa sem fundo, um lugar sem fim. Ela descreve uma prisão espiritual real, aterrorizante e selada por Deus. Não é um símbolo, é um local autêntico onde espíritos malignos são encarcerados até o juízo final. Mas o que é exatamente esse abismo? Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 e 2, nos dá uma imagem vívida. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do poço.
Esse lugar é uma prisão tão profunda e cheia de tormento que, ao ser aberta, libera uma fumaça densa. Não é o inferno como costumamos imaginar, mas sim um lugar de detenção para demônios. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, acrescenta: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos de trevas, para serem reservados para o juízo. A palavra usada aqui para inferno não é a usual. É tártaro, que significa uma masmorra ainda mais profunda que o Hades. Lá estão alguns dos anjos caídos, aqueles que cruzaram um limite gravíssimo nos tempos de Noé, como mencionado em Gênesis, capítulo 6, trancados enquanto aguardam o fim. E era exatamente para esse lugar que os demônios temiam que Jesus os enviasse. Eles não tinham medo apenas de sair de um corpo humano, temiam ser selados para sempre. Estavam apavorados com a ideia de serem julgados, acorrentados e lançados na prisão preparada para eles há muito tempo. E eles sabiam que Jesus tinha o poder total para enviá-los para lá, naquele exato instante. Isso não é uma lenda, não é um conto antigo. Até os demônios sabem que um dia serão julgados. Eles reconhecem quem é Jesus, entendem o que está por vir e sabem que ele possui a chave de sua prisão final. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3, indica que os demônios lutam para evitar esse destino. Eles resistem, adiam se puderem. Querem permanecer no mundo para causar dano, para enganar, para assumir o controle. Mas Jesus não precisa de tempo. Com uma única palavra, ele pode detê-los e removê-los completamente. Era isso que verdadeiramente os aterrorizava. Não eram os porcos, não eram os humanos. Era o abismo que os assustava. E era Jesus, o único que poderia enviá-los para lá instantaneamente. Por isso, eles suplicavam, porque até as forças mais sombrias sabem que, quando Jesus aparece, o tempo delas acaba. Eles temem o que muitos esquecem. O juízo eterno é real, e eles queriam evitá-lo a todo custo. Ao continuar desvendando o mistério por trás do estranho pedido dos demônios, encontramos uma segunda verdade impactante. Eles pediram porcos. Por quê? Porque os porcos eram considerados animais impuros. Levítico capítulo 11, versículo 7, diz: E o porco, embora tenha o casco fendido, não rumina. É impuro para vocês. Segundo a lei de Moisés, os porcos eram espiritualmente impuros. Não podiam ser oferecidos em sacrifício, não podiam ser comidos, nem sequer tocados. Os porcos simbolizavam a impureza, representavam tudo o que estava fora da aliança com Deus. Portanto, quando os demônios pediram a Jesus para entrar nos porcos, não estavam procurando um lugar qualquer. Eles queriam algo que refletisse sua própria natureza. Pense bem, eles não pediram para habitar nas árvores, nem para voar com os pássaros, nem para flutuar nos rios, nem sequer pediram para vagar pelo deserto, como acontece em outras passagens da Escritura. Eles queriam porcos, criaturas impuras, porque a impureza atrai a impureza. O mal busca o que já está quebrado. A escuridão prospera onde a luz de Deus está ausente. Os demônios não estavam apenas se escondendo, estavam se conectando. Escolheram os porcos porque compartilhavam o mesmo estado espiritual. Assim como o pecado busca uma porta aberta no coração humano, esses demônios buscavam um lugar já marcado pela corrupção espiritual. Mas há mais. O Evangelho de Marcos nos diz que este evento ocorreu na região dos Gerazenos, uma área gentílica a leste do Mar da Galileia. Não era um território judeu, era fortemente influenciado pela cultura romana e grega. Para os gentios, os porcos não eram sujos, eram valiosos. Aquela manada
não era selvagem. Provavelmente era criada para ser vendida para banquetes romanos ou rituais pagãos. Assim, quando os ouvintes judeus da época escutavam esta história, eles compreendiam algo profundo. Embora aqueles porcos fossem lucrativos, úteis ou culturalmente aceitos, eles continuavam sendo impuros diante de Deus. E nesta história, esses animais se tornaram instrumentos de juízo, expondo o que sempre esteve oculto. Aquele momento transmite uma mensagem clara. Não há meio termo entre o puro e o impuro. Algumas coisas neste mundo podem parecer boas, benéficas, aceitas e até respeitadas, mas ainda assim são impuras aos olhos de Deus. E o inimigo, mesmo que não o vejamos, é atraído para esses lugares, para o que é espiritualmente fraco, comprometido, contaminado. É por isso que a Bíblia conclama constantemente os crentes a viverem vidas santas, separadas e vigilantes. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, nos lembra que, onde a impureza é tolerada, os espíritos malignos nunca estão longe. Para o público judeu, esta lição era cristalina. Se os demônios não podiam ficar dentro do homem, nem se mover livremente, até mesmo uma manada de porcos era uma opção melhor para eles do que enfrentar o juízo. Mas aqui reside um aviso ainda mais profundo. Se os espíritos das trevas se sentem confortáveis em lugares impuros, quanto mais deveríamos proteger nossos corações, nossos lares e nossas rotinas, porque a contaminação espiritual nem sempre parece maligna. Muitas vezes, ela parece normal, até que a presença de Jesus revela o que realmente está ali. Finalmente, Jesus aceita o pedido deles. Ele não discute, não resiste, simplesmente diz que sim. Marcos, capítulo 5, versículo 13, nos conta o que aconteceu. Gritando em pânico, cheios de escuridão, os porcos correm morro abaixo, e em segundos o lago os engole. Morte em massa, choque, confusão. O que as pessoas nunca haviam visto dentro do homem, agora se manifestava diante de seus olhos. A dor, a loucura, o ódio, todo aquele peso espiritual se derramou através dos porcos. O que era invisível tornou-se visível. O tormento oculto que esmagava a vida de um único homem explodiu na destruição selvagem de centenas de animais. Não foi um acaso, foi uma revelação. Mostrou aonde o poder demoníaco sempre leva: a ruína e a perda. O próprio Jesus afirmou isso em João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Esse é o plano do inimigo. Não apenas incomodá-lo, mas aniquilá-lo por completo. Quebrar sua mente, ferir seu corpo, destruir sua família, apagar seu propósito, roubar sua identidade. Se os demônios tivessem controle total, levariam cada pessoa ao caos, como aqueles porcos se lançando no abismo. Aqui está uma verdade assustadora. Os porcos não conseguiram suportar. Eles não tinham vontade própria, nem promessas de Deus, nem defesa espiritual. Simplesmente se tornaram hospedeiros e, em segundos, correram para a morte. Até mesmo os animais preferiram morrer a viver com aqueles espíritos. No momento em que foram possuídos, seu instinto foi escapar, jogar-se do penhasco, acabar com a dor, silenciar o ruído. É isso que o mal faz. Ele não se acomoda, não conserta, não constrói. Ele devora. Agora, pense na diferença. O homem, quando estava possuído, sofria incessantemente. Gritava, se feria, se escondia entre os túmulos. Mas, quando foi liberto, sentou-se tranquilo, vestido e em perfeito juízo. Em contraste, os porcos, ao serem possuídos, correram para a morte, sem hesitar, sem volta. Esta é a verdadeira natureza da escuridão. Ela pode se disfarçar de liberdade, de sucesso ou de prazer,
Mas, por dentro, seu objetivo nunca muda: destruir. Portanto, tenha cuidado, não trate a escuridão com leviandade. O pecado não permanece inofensivo, pequenas concessões não ficam em silêncio, e o mal nunca se mantém sob controle. O que hoje parece inofensivo pode estar te levando à beira do abismo amanhã. Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Foi por isso que Jesus veio, não apenas para curar doenças ou contar histórias, mas para libertar as pessoas, expulsar o mal e salvar aqueles que estão a caminho da destruição. Porque, enquanto o ladrão vem apenas para destruir, Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E foi exatamente isso que ele deu ao homem entre os túmulos, uma vida livre de muitos demônios, porque um único Salvador se interpôs entre ele e sua destruição. Os espíritos malignos haviam partido, os porcos haviam se afogado, e finalmente o homem estava livre. A notícia se espalhou como fogo em palha. Os cuidadores dos porcos correram sem fôlego pela cidade e pelos campos, contando a todos o que havia acontecido. Não apenas a perda dos animais, mas a transformação total daquele homem que antes todos temiam. Marcos 5, versículo 15, nos mostra o resultado. Tranquilo, em seu perfeito juízo, curado. Ele já não ouvia vozes em sua cabeça, não sentia mais dor, não carregava mais correntes. O que a solidão, o medo e os grilhões de ferro nunca conseguiram, Jesus fez em um único instante. O homem que todos evitavam, a quem ninguém podia ajudar, que a comunidade havia dado como perdido, Jesus o resgatou. Isso é liberdade verdadeira. Não apenas agir de forma diferente, mas se tornar uma nova pessoa. De atormentado a completo, de acorrentado a assentado em paz, de abandonado a restaurado. Mas então vem a parte inesperada. Você poderia pensar que as pessoas celebrariam, que ficariam felizes pela cura daquele homem. Mas, em vez disso, elas sentiram medo. Não do homem, mas de Jesus. Marcos 5, 17 diz: e começaram a rogar-lhe que se retirasse da sua região. Eles não pediram explicações, não tentaram entender. Apenas queriam que ele fosse embora. Por quê? Porque a liberdade tem um preço. Aqueles porcos, mais de 2.000, haviam desaparecido. Não eram apenas animais. Era dinheiro, era estabilidade, era aquilo em que eles confiavam. Ao libertar o homem, Jesus abalou o mundo deles, virou seus valores de cabeça para baixo, mostrou-lhes o que realmente importava. E eles perceberam que preferiam manter seus demônios a perder seus lucros. Preferiam conviver com a escuridão conhecida a dar as boas-vindas ao poder transformador da luz. Essa é uma verdade difícil. Algumas pessoas não rejeitam Jesus porque duvidam dele, mas porque sabem que ele é real. Elas percebem sua força, reconhecem sua autoridade e, no fundo, sabem que, se ele ficar, tudo terá que mudar. Seu estilo de vida, suas decisões, seus apegos, sua zona de conforto. Em vez de recebê-lo, pediram que fosse embora, não porque ele falhou, mas porque seu sucesso foi grande demais. O homem que viveu entre os túmulos não tinha mais nada a perder. Por isso, recebeu a liberdade. Mas aqueles que viviam confortavelmente na cidade tinham muito a proteger. Por isso, o rejeitaram. Ainda hoje, Jesus traz paz aos que sofrem e desafios aos que estão cômodos. A verdadeira pergunta é: nós o deixaremos entrar ou lhe daremos as costas? A multidão sentiu medo. Os habitantes da cidade suplicaram para que Jesus partisse, enquanto o homem que havia sido liberto de muitos demônios lhe rogava para ir com ele. E, sendo sinceros,
quem poderia culpá-lo? Jesus o havia tirado de um sofrimento insuportável, devolvido sua mente, restaurado seu valor, e talvez pela primeira vez em anos, ele se sentia humano novamente. Tudo o que ele queria era ficar perto de quem o resgatou, jamais se afastar da presença que quebrou suas correntes. Mas Jesus recusou, não porque não se importasse ou não o amasse, mas porque havia um propósito maior. Em Marcos capítulo 5, versículo 19, Jesus lhe disse: não, vá para casa para os seus e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Você captou a profundidade disso? Jesus não apenas o tirou da escuridão, ele o enviou para caminhar na luz. Aquele homem que antes aterrorizava toda a comunidade foi enviado de volta para compartilhar esperança com ela. Observe bem a instrução. Vá para os seus. Não para um templo, não para um lugar de culto, mas para aqueles que conheciam seu passado, que ouviram seus gritos entre os túmulos, que se lembravam do som de suas correntes, que o evitavam e falavam mal dele pelas costas. Vá até eles, porque eles não apenas ouvirão a história, eles verão a mudança. E nada fala mais alto do que uma vida completamente transformada. Jesus pegou alguém que havia sido dominado por demônios e o converteu em uma voz de compaixão e esperança. Não lhe deu livros para estudar, não exigiu formação religiosa, simplesmente lhe disse: conte-lhes o que aconteceu. E o homem o fez. Marcos 5, versículo 20, diz assim: então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Decápolis, um conjunto de cidades gentílicas fora de Israel. Não foi apenas uma história particular contada a um amigo. Ele se tornou o primeiro mensageiro aos não-judeus, antes de Paulo, antes da visão de Pedro, antes que o evangelho se espalhasse pelo mundo. Jesus enviou este homem, vestido, são e completo, a um lugar que antes o havia rejeitado. E o resultado? Todos se admiravam. Seu testemunho venceu o medo. Suas palavras duraram mais que a lembrança dos porcos afogados. E, embora Jesus já não estivesse ali fisicamente, a mensagem permaneceu. Tudo graças a um homem que uma vez pareceu impossível de salvar. Amigo, este também é o seu propósito. Talvez você nunca fale de um palco. Pode ser que não tenha formação teológica, mas você tem a sua história. E Jesus lhe diz o mesmo. Volte para os seus e compartilhe como Deus mudou a sua vida. Sua história tem poder. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Você não precisa ter todas as respostas. O que importa é saber o que ele fez por você. E quando você contar, as pessoas ficarão admiradas. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Muito mais do que imaginamos. Por baixo do ruído, do medo e do caos, existem verdades espirituais profundas que não podemos ignorar. Primeira lição: espíritos malignos existem e são reais, mas tremem diante de Jesus. Segunda, Jesus veio para libertar as pessoas. Ele atravessa qualquer tempestade por uma única alma perdida. Terceira, a liberdade pode ser bagunçada. Às vezes, a intervenção de Jesus abala nossas finanças, nossos hábitos, nossa zona de conforto. Você está disposto a abrir mão do que está acostumado para receber o que Ele tem para você? Quarta, não rejeite Jesus por medo da mudança. Apegue-se a Ele, pois o custo de permanecer acorrentado é sempre maior. Quinta e última lição: sua história tem poder. Não a esconda. O que Deus fez em você é a ferramenta mais poderosa para alcançar outros.
Agora pare por um momento e faça uma pergunta sincera. Existem áreas em sua vida onde você permitiu que a escuridão permanecesse? Uma luta secreta, uma ferida profunda, uma mentira que se repete em sua mente? Talvez, como o homem entre os túmulos, você tenha se acostumado com o ruído e a dor. Mas escute isto: nenhum mal é forte demais, nenhum lugar escuro demais, nenhuma ferida profunda demais e nenhum passado arruinado demais para que Jesus não possa curar. O mesmo Jesus que atravessou o mar, que silenciou um exército de demônios e restaurou a dignidade de um homem, está aqui agora por você. João 8:36 nos garante: se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma promessa. Apenas pronuncie o nome dele, pois Romanos 10:13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora mesmo, abra seu coração, deixe-o entrar em sua tempestade e derrubar os muros. Você não foi criado para viver entre os mortos, mas em liberdade, paz e propósito. E quando ele te libertar, compartilhe, pois sua história pode ser a chave para despertar a esperança em outra pessoa. Se esta mensagem tocou seu coração, não a ignore. Curta este vídeo, não por nós, mas para que o algoritmo ajude outros a encontrarem esta verdade. Deixe um comentário abaixo e declare com ousadia: Jesus tem toda a autoridade, pois suas palavras de fé podem iluminar a escuridão de alguém. Compartilhe este vídeo com alguém que pode estar lutando em silêncio. E claro, junte-se à nossa comunidade no Biblá, inscrevendo-se para receber ensinamentos sólidos e centrados na Bíblia toda semana. Esta não é apenas uma mensagem, é uma missão. Estamos na brecha por aqueles que ainda estão presos entre túmulos, que ainda não sabem que a liberdade é possível. Os demônios suplicaram porque sabiam exatamente quem estava diante deles: Jesus, o Filho do Altíssimo, a luz que nenhuma escuridão pode vencer. Ele continua operando, continua atravessando oceanos e reconstruindo vidas. A única coisa que você precisa fazer é deixá-lo entrar.